Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site, que vai aparecer na sua tela aí, o www.futura.org.br. Você já está vendo aí nossa transmissão ao vivo para todas as partes do mundo pela rede de computadores. Bom, e hoje vamos falar sobre os dados de emprego e desemprego no Brasil. 5,4% foi a taxa de desemprego das 6 maiores regiões metropolitanas do país na média de 2013. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa é a menor marca da série histórica da Pesquisa Mensal de Emprego, iniciada no ano de 2002. Há indícios de que a redução da taxa de desemprego teria se dado pela menor procura de trabalho, já que não foram criadas vagas em quantidade expressiva no último ano. Um outro levantamento, divulgado hoje pela manhã pelo IBGE, indica que a produção da indústria brasileira, um dos setores que mais emprega no Brasil, cresceu apenas 1,2% no ano passado. Um cenário de empresários e consumidores pouco confiantes para investir e consumir, juros mais altos, invasão de produtos importados e crédito em desaceleração, de que forma a situação atual da economia brasileira afeta a empregabilidade dos nossos trabalhadores? E nesse ano de eleições e de Copa do Mundo, será que veremos muitos reflexos no mercado de trabalho? Bom, essas e outras questões a gente discute a partir de agora. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Simar Azeredo. Ele é coordenador de trabalho e rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E também conosco está o Roberto Simonar, que é professor de Economia da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, do Rio de Janeiro. E logo mais, a gente também fala com o atendente comercial Cláudio Melo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe dessa conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Então pela internet você já sabe, tem duas formas de mandar o seu recado. A primeira delas é na rede social, no facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra esse post com a foto de uma carteira de trabalho e previdência social. Você pode aqui curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada a sua questão aqui, que daqui a pouquinho eu repercuto no estúdio com os nossos entrevistados. Também pela internet tem o Twitter como opção aí no microblog e mande mensagens para o perfil @canalfutura. Ou ainda, ligue para a gente no bom e velho telefone que é o 0 operadora 21 3523 4098, enquanto você manda o seu recado do boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Quero começar ouvindo o Simar, que está aqui do meu lado, que representa o IBGE. A gente fala sempre aqui no programa de dados, né, as taxas de emprego e desemprego, aumentou a taxa, diminuiu a taxa, agora então é nessa taxa histórica menor aí dos últimos 10 anos, de acordo com a pesquisa mensal de emprego. De que forma o IBGE chega a esse resultado? É a dúvida que muitos trabalhadores têm. Como é feita essa mesuração para saber quantos por cento dos brasileiros estão empregados ou procurando emprego, Simar? Então, o IBGE levanta essa taxa de desocupação em 6 regiões metropolitanas. Essa taxa que você está se referindo, de 5,4% em 2003, ela é referente ao conjunto das 6 regiões metropolitanas. São 2 no Nordeste, que é Recife e Salvador, no Sudeste, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, e na região Sul, Porto Alegre. Nós temos nessas 6 regiões cerca de 500 entrevistadores, e esses entrevistadores, eles visitam cerca de 45 mil domicílios mensalmente, né? E só para você ter uma ideia, a pesquisa mensal de emprego, ela trabalha com um painel rotacional, né? Ela é aplicada em forma de painel rotacional. Uma vez o seu domicílio caindo na amostra da PME, né, ele vai ficar na amostra durante 4 meses seguidos, vai descansar por 8 meses e vai retornar por mais 4 meses. Dessa forma, né, isso permite que, de um mês para o outro, 75% da amostra da pesquisa mensal de emprego, de um mês para o outro, sejam os mesmos domicílios. E quando você faz uma comparação anual, quando eu comparo, por exemplo, a taxa de dezembro de 2013 com dezembro de 2012, 50% dos domicílios ali são os mesmos. Isso dá uma garantia do tipo, não foi porque mudou a amostra, porque mudou o resultado. A gente tem uma sobreposição que garante essa representatividade. Aplica-se um questionário, seguindo um questionário que segue, né, as recomendações internacionais da OIT.
esse questionário que agora. É a Organização Internacional do Trabalho. Exatamente, a Organização Internacional do Trabalho, e a gente segue essas recomendações para aplicar o questionário da Pesquisa Mensal de Emprego. A Pesquisa Mensal de Emprego, ela chegou aqui no Brasil em 1980 e ela foi direto até 2001, quando ela sofreu uma alteração metodológica, foi quando a pesquisa foi revisada metodologicamente, teve a parte de processos dela, ela passou a ser investigada através de um coletor eletrônico, foi uma das primeiras pesquisas da América Latina a levantar uma pesquisa conjuntural utilizando um coletor eletrônico. Isso sempre tendo em vista, né, a tentativa de tentar ampliar esses métodos de investigação para chegar mais próximo do que é a realidade mesmo, do que está passando a população brasileira em relação ao trabalho e emprego. Quero aproveitar e perguntar para o Roberto, que está aqui com a gente também, professor de Economia da SPM. Roberto, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Conexão. Esses dados que o Cimar apresenta, a gente tem aí, de certa forma, recentemente um histórico estável, né, da taxa de desemprego no Brasil, considerada das mais baixas dos últimos tempos. Alguns especialistas até citaram aí que pleno emprego no Brasil poderia estar chegando, que é dúbio, ainda não é um consenso. Mas de que forma você consegue analisar, frente ao ritmo da nossa economia, esse dado da indústria que a gente mostrou também aqui, falamos no comecinho do programa, um crescimento de 1,2 no ano passado, ele é um crescimento pequeno, né, de certa forma, para ser um dos principais setores que emprega no Brasil. Então, que avaliação você consegue fazer dessa taxa de desemprego com a desaceleração da economia? A gente, para o próximo ano aí, que expectativa a gente pode ter? Tem várias formulações, né? Uma das mais faladas aí é que essa nova classe média brasileira aí, aqueles cidadãos que saíram das classes D e E e chegaram à classe C e B, né? Eles demandam serviços que eles não demandavam antigamente, né? Quando tinham uma renda mais baixa. E por conta disso, esses setores de serviços, né, começaram a empregar, são tradicionais empregadores de mão de obra, né? E a expansão específica desse tipo de trabalho expandiu bastante. Então, pelos dois lados, tanto pelo impulso ao consumo, então produz mais, então a gente tem mais uma produção na indústria naquele momento. O impulso ao consumo foi perdido porque... Isso está desacelerando também, né? Porque esse consumo, em alguma medida, foi direcionado para os produtos importados, não pode esquecer disso aí, né? No nosso caso aqui, o que está... No Brasil, o que está realmente dando destaque, empurrando essa taxa para baixo, a taxa de desemprego para baixo, é realmente o setor de serviços, que emprega tradicionalmente muita gente, sobretudo aqueles serviços onde há a exigência de uma qualificação menor, né? Cabeleireiro, manicure, limpeza, essas coisas assim, e aí isso ajuda a manter a taxa de desemprego baixa, né? Agora, tem um efeito, esse efeito é legal, né? É positivo, porque você está tendo uma inclusão, as pessoas estão ganhando renda, essas coisas todas, né? Mas tem um efeito econômico que não é tão positivo assim, que é a questão da redução da produtividade, né? Que você tem hoje um desemprego baixo por uma produção que cresce pouco. Isto quer dizer que está se utilizando um número maior de trabalhadores no total, né? Por uma produção que no total não cresceu tanto quanto. Então, como explicar essa baixa produtividade, né? Mais gente trabalhando e a produtividade do país está menor. Para fazer mais ou menos a mesma coisa. Explicando de maneira muito simplista, né? Seria uma coisa que levava 10 funcionários para ser feita, agora está sendo feita com 12. Bom, a gente entra mais nesses detalhes daqui a pouquinho. Eu quero chamar agora para a nossa conversa o Cláudio Melo, que é atendente comercial. Tudo bem com você, Cláudio? Ótimo, boa tarde. Boa tarde. Então, a gente sabe que você tem uma vasta experiência no setor de comércio, lojas e franquias. Então, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória que você trilhou na sua carreira profissional. Sim, eu comecei, né, como vendedor em lojas de roupa e a partir daí eu fui alcançando, né, meus objetivos, vagas como gerente, oportunidades que foram surgindo, passei pelo ramo de telefonia, de alimentação, até que eu cheguei nessa área de franquias, e aí desde então eu comecei nesse segmento, né, que é muito bom para o mercado. Bom, a gente sabe que mesmo com bastante experiência, no ano passado, em 2013, você passou 6 meses desempregado. Como você percebeu o mercado nesse momento, quando você estava buscando por uma oportunidade, Cláudio? Eu vi uma exigência muito grande do mercado em relação de expertise, em que te exige muito,
né, que você fale 2, 3 idiomas e que você tenha MBA, só que com salários assim não condizentes com aquilo que estão te exigindo, né? Então, assim, essa busca demorou um pouco para até chegar onde eu estou agora. E qual o seu nível de formação, Cláudio? Você estudou até que fase? Eu terminei o 3º grau. Terminou o 3º grau. Comercial. Eu volto a falar com você daí um pouquinho, eu quero ouvir o Simar em relação a isso. Essa média de 6 meses de tempo procurando uma vaga de trabalho, é a média que o IBGE tem percebido em quem está aí no mercado em busca de trabalho? Tem uma parcela expressiva que está procurando trabalho no período de 30 dias. Isso se completa, em termos de 80% está procurando trabalho nos últimos 6 meses, segundo os dados da pesquisa mensal de emprego de 2013. Uhum. Roberto, e essa questão que o Cláudio aponta, né, da qualificação, né? Você vai voltar para o mercado e cada vez mais você tem que estar mais preparado, com mais qualificação, né? Ele disse que tem o diploma de graduação, mas isso para o mercado hoje em dia não significa tanto como no passado. A qualificação exigida é cada vez maior. Ele sentiu isso na própria pele, né? Ele já tem uma qualificação bastante boa. Não só qualificação, como experiência profissional também. Além da experiência profissional excelente, pelo que ele descreveu aí, né? Só que para o setor que ele trabalha, o pessoal queria um pouco mais que isso aí, né? Por isso que teve alguma dificuldade. Mas a verdade é que hoje no Brasil, o Brasil mudou bastante o perfil do tipo de emprego que gerava, né? Há 20 anos atrás, o emprego gerado, os postos de trabalho gerados eram, em essência, para um trabalho que não exigia tanta qualificação, né? E de uns tempos para cá, cada vez mais se exige qualificação. Deveria ser acompanhado, essa exigência, de melhores salários, né? Mas como a economia cresce pouco, enfim, né, tem todo esse problema de baixa eficiência de uma série de setores industriais, de serviços e tudo mais, parte do consumo está sendo transferido para os produtos importados, né? Então isso acaba fazendo com que as empresas não tenham condições, né, de oferecer salários melhores, né? Não tenham condições econômicas, eu quero dizer, macroeconômicas, melhor dizendo, né, de oferecer salários melhores, né? A gente tem esse dado, inclusive, do estudo do IBGE, o rendimento médio real habitual dos ocupados de R$ 1.966,90, foi 0,7% menor do que o apurado em novembro, isso comparando dezembro com novembro, e acima do verificado em dezembro de 2012, que era de R$ 1.905,68. Simar, de que forma o estudo do IBGE aponta aí essa variação, talvez não tão grande, né, do aumento do rendimento do trabalhador? Então, se você olhar, na verdade nós fizemos agora uma retrospectiva da pesquisa mensal de emprego que vem de 2013 até 2003. E durante esse período, logicamente, você tem ali o rendimento passando principalmente 2003, 2004, com perdas salariais grandes, e depois de 2005, 2006, né, no segundo semestre de 2004, já se começa a perceber um avanço grande do rendimento. E esse número foi se sobrepondo até 2009, quando 2008, 2009, que nós tivemos a crise mundial, e na sequência o rendimento voltou a crescer. Teve um crescimento expressivo de 2011 para 2012 e agora de 2012 para 2013 o rendimento apresentou essa queda, né? Mas é importante ressaltar que ao longo desse período, que esse resultado é um resultado de curto prazo, foi agora em 2011, 2012, nos últimos meses, né? Mas existe aí um crescimento ao longo da série histórica. Então, na média da década, o rendimento brasileiro tem crescido bastante. Exatamente. Só para você ter uma ideia, só no setor, né? E aí já é um outro nicho de conversa, só os trabalhadores domésticos tiveram um avanço de 60% no rendimento em função de 2003 para 2013. Lógico, tem aí o efeito da carteira de trabalho, tem a nova legislação regulamentando a profissão, isso, de certa forma, isso impulsiona também a formalização desses trabalhadores, ajuda a aumentar a renda. Exatamente. A legislação das domésticas, isso foi por volta de junho de 2013, e a pesquisa mensal de emprego ainda não aponta esse resultado, isso já vinha de antes, né? Esse movimento já vem de antes. Mas a carteira de trabalho é um ponto fundamental, porque nunca se viu, né, na história da pesquisa mensal de emprego um avanço nos últimos anos, como está sendo agora da carteira de trabalho. Isso nos diversos setores, não só para empregados domésticos. Nos diversos setores, e principalmente, mas isso também tem a ver com o que o Simar mencionou, é o aumento do serviço, principalmente os serviços prestados à empresa, que de certa forma muda a estrutura do mercado de trabalho, né? É um processo de formalização grande nesse setor, por conta dele, do avanço dele.
Cláudio, quando você foi ao mercado e tentar buscar uma nova colocação, você percebeu essa variação dos rendimentos, as remunerações variavam muito do seu último emprego? Sim, bastante e por um valor menor do que eu ganhava. Então isso também puxando para baixo, como ele coloca essa diferença aí, mesmo com a mesma qualificação e a experiência que você já tem, né? Deixa eu chamar o pessoal de casa aqui para participar. Você pode mandar seu recado para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone, tirar sua dúvida aqui ao vivo no Conexão Futura. Contatos aí na tela para você, assim como já fez o Jorge Eduardo pelo Facebook. Obrigado, Jorge, pela participação. E ele pergunta se as causas do desemprego hoje no Brasil têm mais a ver com baixo crescimento ou com a falta de qualificação da população. Roberto. Eu acho que o baixo crescimento é importante, mas o pior é a falta de qualificação, né? O Brasil, na média, a mão de obra brasileira não é bem qualificada, na média, né? Nós somos um país que os graduados de curso superior não são nem 20% da população, né? É um índice muito baixo. Como eu disse, o Brasil já há algum tempo gera mais empregos que dependem de qualificação do que antes, né? E aí falta mão de obra qualificada, então, para essas vagas? Há setores aí que têm carências desesperadoras, por exemplo, engenharia, né? Por exemplo, né? Economia também, né? E em outros setores tem uma mão de obra qualificada, que eu diria até um tanto quanto excessiva, né? Na verdade, na área educacional, nos últimos anos, não tiveram uma orientação de abertura de novos cursos mais próxima do mercado de trabalho, né? Então, também tem aquela questão da pessoa que tem uma qualificação, mas que é boa. A falta de qualificação é uma coisa muito importante e problemática para o Brasil. Já se fala, inclusive, de apagão de mão de obra, né? Apagão, uma gíria disso aí, de mão de obra. Mas que muitas vagas não teriam sendo preenchidas para profissionais com mais qualificação e até sendo buscados em outros países profissionais para virem atuar aqui no Brasil. Sim. Tem uma questão que eu quero perguntar ao Simar, que diz respeito à taxa de desemprego, que teria se dado esses índices de redução pela menor procura de trabalho, já que não teriam sido criadas vagas, né, em quantidade significativa no último ano. Que relação a gente consegue fazer? Menos gente foi à rua procurar emprego no ano passado, Simar? Então, você tem uma redução do desemprego e essa redução ela aconteceu principalmente nessa faixa etária dos jovens, 18 a 24 anos de idade. Né? Você tem redução dessa população de jovens, né? Da redução de jovens na população, dado o envelhecimento da população, redução da fecundidade. Então, ao longo desses 11 anos, você tem essa redução, né, desses jovens no mercado de trabalho e, com isso, logicamente, você tem também a redução deles na população ocupada e redução deles na participação deles na população desocupada. O que tem que chamar a atenção que outro ponto importante é o rendimento da população, o aumento do rendimento da população ao longo da série histórica, né, você percebe claramente, dá a oportunidade a essas pessoas de ficarem, por exemplo, aquele jovem que está lá com 17, 16, 17 anos, 18 anos, e ele está, digamos assim, terminando o ensino médio. Numa situação anterior, onde o rendimento era mais baixo, ele, para complementar a renda familiar, ele se dirigia ao mercado de trabalho para pressionar o mercado ou estaria como na população ocupada. No caso, agora, isso não está acontecendo. Então, o rendimento da população ocupada, o crescimento do rendimento da população, do poder de compra da população também, de certa forma, reduziu, né, essa entrada do jovem. Digamos assim que a gente pode entender que de duas formas. Então, tem menos jovens de 18 a 24 anos, então menos pessoas nessa faixa etária buscando trabalho. Exatamente. E as famílias supostamente poderiam estar com rendas maiores e o jovem até poderia estar mais tempo se qualificando antes de entrar no mercado de trabalho. Então isso pode terminar a universidade, conseguir concluir o ensino médio. Um curso de qualificação. Eu quero voltar a chamar aqui o Cláudio novamente, a gente está quase chegando na reta final aqui do Conexão. Cláudio, conta pra gente, agora você conseguiu uma qualificação, mas você teve uma posição no mercado de trabalho, mas você teve que mudar um pouco a sua área de atuação, foi isso? Sim, eu trabalhava na área de franquias e hoje trabalho na área comercial de uma empresa de design e marketing. Então isso tem relação direta também com a sua qualificação. Se você não tivesse uma qualificação melhor, você não poderia ter dado essa guinada aí na carreira.
Sem dúvida nenhuma. Você precisa se qualificar para você também poder exigir do mercado um salário melhor, né? E pela experiência que eu tinha, né, de comércio, né, varejo, isso também me facilitou para trabalhar nessa área comercial, que é esse contato diretamente ali com o cliente, só que fazendo uma captação para a empresa. Mas você já tinha algum outro tipo de experiência nesse sentido ou você fez algum outro curso de qualificação para atuar nessa área? Fiz um curso de gestão em negócios e, assim, que me deu, né, know-how para sair em campo, para estar negociando com esses clientes e tal, para poder fazer essa captação para a empresa. Muito bom. Então, Cláudio Mello, atendente comercial, muito obrigado pela participação e sucesso aí no trabalho para você. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Roberto, isso que ele colocou é fundamental, né? Quanto mais estudo, a pessoa tem mais chances de se recolocar no mercado. Sem dúvida. Convém, inclusive, deixar isso de maneira bem clara para os brasileiros que estão nos assistindo, né? A pessoa que tem uma qualificação melhor, ela não só tem a possibilidade de ter uma renda melhor, como também ela tem um espectro de possibilidade de trabalhar maior, né? Ela tem condições de arranjar trabalho com mais facilidade porque ela é qualificada, né? E ela pode trabalhar em algumas funções, não só numa função, mas num grupo de funções correlatas ali. Isso é fundamental. Isso a gente vê, inclusive, em vários dados, inclusive de outras pesquisas do IBGE, inclusive, né? Quanto maior o nível de qualificação, a renda das famílias também aumenta, né, Simar? Sim. Você tem o avanço, a própria Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, né? A PNAD já mostra, já nas últimas décadas, um avanço expressivo do rendimento da população, da escolaridade dessa população, escolaridade dessa que o que eu chamo de novo a atenção para o que está acontecendo hoje com o serviço doméstico. Há uma redução expressiva. Em 2 anos, de 2009 para 2011, houve uma redução no país de 500 mil de trabalhadores domésticos. E essa redução do trabalho doméstico foi em função, principalmente, da melhora na educação e oportunidade em outros nichos de atividade, no caso, serviço. Né? No caso, principalmente, serviços prestados à empresa. As antigas empregadas domésticas migraram para o setor de serviços por terem uma remuneração maior, principalmente. Mas você fala antiga, né? No caso, principalmente, as domésticas que estão começando nesse processo agora, as mais novas, que estão tendo a oportunidade de estudar, que tiveram a oportunidade de estudar na idade apropriada, e aí acabam não ingressando nesse grupamento, ou aquelas que já estão acabam saindo para outro, dada a oportunidade e a formação que elas adquiriram nesse período. Então, isso é fundamental. A gente tem uma questão desse ano, né, que a gente tem Copa do Mundo, é uma grande expectativa aí, principalmente nas cidades sedes, mas que a gente espera que movimente a economia do país como um todo. Tem também os feriados, que a gente falou inclusive aqui no Conexão anteriormente. De que forma esse ano atípico, né, com um grande evento entre junho e julho, mais eleições no segundo semestre, vai acabar afetando o mercado de trabalho no Brasil em 2014, Roberto? Eu vejo algum crescimento, né, porque com certeza o consumo, a demanda agregada vai expandir. Isso aí é certo, né? Se não empregos perenes, empregos, pelo menos empregos provisórios, né? Porque, sobretudo o setor de turismo e de serviços mesmo ligado ao atendimento ao turista, né? Hospedagem, alimentação, restaurantes, bares, essas coisas todas aí, com certeza vai ter aumento, né? E tem a questão da eleição, que você falou muito bem também, é uma época de... Tem vários trabalhos típicos de eleição, né? De segurar faixa e trabalhar em confecção de papelote, distribuir papelote, camisetas, não sei, essas coisas todas, né? Isso com certeza vai gerar expansão de consumo, expansão de demanda, vai ter algum aumento da atividade econômica, com certeza, e deve diminuir ainda mais um pouquinho, lá, ter algum efeito na taxa de desemprego. Então, mais sobre esses dados, as pesquisas que a gente citou aqui, esses números todos, para você entender um pouco mais, você pode buscar na internet, no site do IBGE, que é o ibge.gov.br. Você pode buscar aqui nas abas de banco de dados, calendários aqui, indicadores. Você pode achar que a princípio que é muita informação, mas vale a pena se despender um tempinho aí para entender um pouco mais sobre a economia e sobre o país onde a gente vive. Então, não deixe de acessar ibge.gov.br. Lembrando do que foi citado aqui ao longo do programa, quanto mais qualificação, mais chances de uma boa colocação no mercado você vai ter no futuro, então pense sobre isso. Roberto Simonar, Simar Azeredo, muito obrigado pela presença hoje aqui no Conexão Futura. Até mais, até a próxima. Boa tarde. Você em casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar então no próximo Conexão Futura e como sempre, eu espero você. Até lá.